Imagina só como seria a sua vida se você não fosse mais refém dos seus próprios impulsos. Para pensar nisso. E se em vez de explodir de raiva, se culpar por tudo ou se afundar em tristeza, você simplesmente observasse, respirasse fundo e decidisse o que fazer com calma? Não parece mágico, mas é real. A maioria das pessoas vive como se fosse marionete de tudo que sente. Um comentário maldoso já basta para destruir o dia. Uma rejeição vira tempestade. Um pensamento ruim se transforma numa sentença. E o pior é que isso vira rotina. Mas e se eu te disser que dá para viver diferente? Que dá para construir uma fortaleza dentro da mente onde ninguém entra sem sua permissão? Pois é sobre isso que a gente vai falar aqui. Olha só. Existe um poder silencioso que poucos têm coragem de cultivar. O domínio emocional. Não é se tornar frio, insensível, um robô sem sentimentos. É o contrário. É ter tanta consciência do que se passa aqui dentro que nada lá fora te arrasta, sabe? Aquela sensação de ter paz mesmo no caos, de estar no olho do furacão e ainda assim manter o centro. Isso não é dom, é treino. A diferença entre quem se afunda e quem se ergue está na forma como lida com o que sente. E o erro mais comum é acreditar que emoção é ordem, que tudo, o que passa pela mente é verdade, quando na real a mente é como uma criança arteira, grita, chora, fantasia, mas você é o adulto da relação. Então vamos direto ao ponto. Pensamento não é comando, é só sugestão. Mas o que muita gente faz? Dá ouvidos a todo pensamento que aparece como se fosse a voz de Deus. A mente diz, você não é bom o bastante. E pronto, a pessoa já se sabota. Ela pensa, ele não me ama mais. E sofre por antecipação. Surge a ideia, eu não consigo. E ela já desiste antes mesmo de tentar. Isso é como viver numa casa onde o dono acredita em tudo que o rádio diz sem conferir se é verdade. É caos certo. A primeira lição aqui é, observe o que pensa sem virar escravo disso. Pergunte, analise, duvide. Porque se você não filtra seus pensamentos, eles filtram sua vida. Reflita comigo. Se sua mente fosse uma sala e os pensamentos fossem visitas, você deixaria qualquer um entrar gritando e mandando em tudo? Claro que não. Mas é isso que fazemos, quando reagimos sem pensar. A chave está em virar o juiz, não o réu. Ouvir com atenção, mas escolher com sabedoria. É isso que diferencia quem domina o jogo da vida de quem vive como espectador dos próprios surtos. E foi isso que Epicteto ensinou lá atrás. Não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. O problema nunca é o que acontece, mas como você traduz aquilo por dentro. Entende? A mente, no fim das contas, é uma ferramenta. Pode ser um martelo que constrói ou que destrói. Vai depender de quem segura. Você. Se você aprende a ver os pensamentos como nuvens passageiras e não como trovões definitivos, tudo muda. Você começa a agir com clareza, enquanto o mundo inteiro reage no automático. E sabe o que é mais bonito nisso? Essa lucidez não te afasta da vida. Ela te entrega para ela com mais verdade. Porque você começa a viver com intenção, não só com emoção. E aqui entra o estoicismo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a alma fica invencível quando para de se apegar ao que é passageiro. Ele sabia que a mente mente, que os impulsos tentam nos enganar. Mas também sabia que existe um lugar dentro de nós onde nada disso alcança, o nosso julgamento consciente. E é nesse espaço sagrado que nasce a liberdade. Quem controla esse espaço controla o próprio destino. Sabe aquele momento em que o sangue ferve, a vontade de falar tudo explode e parece que só uma resposta bem dada vai trazer alívio? Pois é, isso se chama impulso. E ele já arruinou mais destinos do que a falta de talento ou sorte. O impulso é traiçoeiro. Ele promete vitória, mas entrega arrependimento. Aquele alívio rápido vira cobrança pesada. Você fala demais, se expõe à toa, entrega confiança para quem não merece, tudo achando que está sendo fiel a si mesmo. Mas não está. Está sendo escravo do agora. E é aí que mora a armadilha. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por não saber segurar o próprio fogo.
Agir com o coração acelerado é como dirigir no escuro. Uma hora a batida vem. O domínio do impulso é como treinar um leão interno. Ele vai rugir, vai querer sair, atacar, responder, morder. Mas você, com calma, amarra a fera, diz: calma. Eu estou no comando. E isso não é reprimir, é redirecionar. Sente raiva? Transforma em disciplina. Sente desejo? Transforma em foco. Sente tristeza? Transforma em arte, em coragem, em verdade. O impulso não precisa ser negado, ele precisa ser educado. E isso exige treino, exige respiração profunda na hora da explosão, exige pergunta certa no momento da dúvida, exige lembrar o que você quer a longo prazo quando o presente tenta te seduzir com atalhos. Quantas vezes você já se arrependeu por ter confiado demais, respondido rápido demais, investido em alguém que não merecia nem o seu bom dia? Pois é, foi o impulso que te empurrou para lá. A vontade de resolver tudo agora, de provar ponto, de não deixar barato. Mas o que os fortes fazem? Eles respiram, observam e só depois agem. Eles entendem que o mundo está cheio de armadilhas disfarçadas de urgência. Nem tudo que grita por reação merece resposta. Às vezes, o silêncio é a melhor espada. E isso não é fraqueza, é sabedoria em carne viva. Dominar o impulso é como carregar um escudo invisível. Enquanto todos ao seu redor reagem, se perdem, se arrependem, você está ali firme, inteiro, sereno. E sabe qual é o segredo? Escolha. A cada momento, a cada provocação, você pode escolher. O impulso quer o agora. A razão quer o depois. O impulso quer o grito. A razão quer o caminho. E quem escolhe com sabedoria, constrói destino. Como os antigos estoicos diziam, o ser humano forte não é o que sente menos, é o que governa. Melhor o que sente. Epicteto foi direto. Nenhuma pessoa é livre se não domina a si mesma. E esse domínio começa no instante em que você percebe o desejo chegando e diz: não agora, eu decido a hora. Essa pequena pausa entre o impulso e a ação é onde mora a sua liberdade. É ali que o guerreiro interior acorda. Não o que luta com os outros, mas o que vence a si mesmo todo santo dia. E se você acha que isso é impossível, olha ao redor. Quem mais te inspira? Quem mais você respeita? Aposto que são pessoas que não se deixam arrastar por qualquer vento. São pessoas que falam pouco, mas dizem muito. Que agem com calma, mas com firmeza. Que respiram antes de responder. É isso que você pode se tornar. E tudo começa dizendo não ao impulso e sim ao que você quer construir de verdade. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já ficou remoendo uma raiva por dias, enquanto a pessoa que te causou aquilo nem lembrava mais do que fez? Você ali mastigando mágoa, perdendo o sono, revivendo a cena, falando sozinho no banho. E o outro seguiu a vida. A raiva, nesse caso, é como acender fogo com as próprias mãos, esperando que o outro se queime. Mas quem queima primeiro? Sempre você. É duro aceitar isso, mas libertador. A raiva parece justa, parece um grito de defesa, mas muitas vezes é só uma algema. Você se prende ao erro do outro e carrega aquilo como se fosse seu. E não é. O erro foi dele. A dor só fica se você permitir. A verdade que os estoicos martelavam sem parar é essa. A raiva é uma punição que a gente se dá por erros que não cometeu. Não é justiça. É veneno. E o mais cruel, é um veneno que você mesmo toma achando que está atacando o outro. Ela faz você dizer o que não devia, afastar quem você ama, agir de formas que não combinam com a sua essência. A raiva tem esse poder de te transformar em algo que você jura odiar. Mas aí, no calor do momento, você não percebe. Só depois, quando a poeira abaixa, vem o arrependimento. E não é sobre ignorar ou fingir que não doeu. Não se trata disso. É sobre escolher o que fazer com a dor. Porque a dor não tem que virar grito. Pode virar silêncio. Pode virar direção. Pode virar aprendizado. Quando você sente raiva, o primeiro impulso é revidar. Mas se você tiver maturidade suficiente, vai perceber que o verdadeiro poder está em não se deixar arrastar. É como estar numa enchente
e em vez de ser levado pela correnteza, você nada até uma rocha firme e segura. Isso é autocontrole. Isso é força de verdade. Os estoicos ensinavam que a raiva só entra se você abrir a porta, e ela só cresce se você alimenta. O segredo: fechar a porta, respirar, observar. E, se for preciso, ficar em silêncio. Porque o silêncio, quando vem de alguém que domina a si mesmo, é ensurdecedor. Ele diz: não é você que me controla, sou eu quem escolhe o que me atinge. Isso não é frieza, é amor próprio. É entender que sua energia é preciosa, demais para ser desperdiçada em quem não vale o gasto. Agora imagina, você segurando brasas com as próprias mãos, esperando o momento certo para jogá-las em alguém. Enquanto isso, quem está se queimando? Você. É exatamente isso que a raiva faz. Ela te ilude, te promete alívio, mas te destrói primeiro. E quem entende essa lógica uma vez, não se entrega mais de graça. Aprende a se poupar, a se proteger, a escolher o que vale a pena e o que é só armadilha emocional. Essa escolha muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende que nada externo pode te ferir sem sua permissão, você se torna inatingível. A ofensa só machuca se você acredita nela. A crítica só dói se você se mede por ela. O desprezo só paralisa se você esquece o seu próprio valor. O estoico sabia disso. Ele treinava a mente como um guerreiro treina a espada, para não cortar a si mesmo. E isso é o que você está aprendendo agora. Respira fundo agora e pensa comigo. Será mesmo que alguém tem o poder de te desequilibrar emocionalmente, ou é você que entrega esse controle sem perceber? A maioria vive como se estivesse com um controle remoto na testa, e qualquer pessoa, apertando os botões, alguém elogia, a autoestima vai lá em cima. Alguém critica, despenca no mesmo instante. A vida vira uma montanha-russa emocional, e a pessoa nem percebe que quem devia estar no comando é ela. É como se o mundo fosse um DJ e você dançasse conforme a música sem nem escolher o ritmo. Mas existe uma saída. Existe uma maneira de desligar esse som externo e ouvir só a sua própria batida. E aqui vai uma ideia poderosa. Nada externo tem poder sobre você sem o seu consentimento. Pode até parecer exagero à primeira vista, mas quando você coloca em prática, percebe que é a verdade mais libertadora que existe. Uma crítica só te desmonta se você deixar. Uma rejeição só te trava se você se enxergar pelos olhos dos outros. A ansiedade só te domina quando você entrega a chave da sua paz a algo fora do seu alcance. A realidade é neutra. Quem dá o tom, a cor, o impacto é você. E quando essa ficha cai, o jogo muda. Na prática, o que isso quer dizer? Que da próxima vez que alguém tentar te provocar, em vez de reagir no automático, você faz uma pausa, respira e pergunta a si mesmo: essa pessoa merece esse poder sobre o meu estado emocional? Parece simples, mas essa pergunta já corta o ciclo de reatividade. Ao invés de explodir, você escolhe. Ao invés de absorver, você filtra. E quando você filtra, você domina. Quando você escolhe o que entra, você não se afunda com qualquer tempestade que aparece. Pensa num castelo, forte, firme, cheio de muralhas. Agora, imagina que esse castelo é a sua mente. Quem decide quem entra? Você. Quem controla a ponte? Levadiça? Você. Só entra quem você deixa. Só afeta quem você autoriza. Quando você entende isso, percebe que o mundo pode estar em chamas, mas seu interior pode permanecer em paz. Que essa paz, quando cultivada por dentro, vira proteção contra qualquer caos lá fora. Essa mentalidade foi a armadura dos estoicos. Marco Aurélio escreveu que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as percebemos. Ele liderava impérios e guerras, mas sua maior batalha era interna. Ele sabia que o caos do mundo nunca pode ultrapassar as muralhas de uma mente bem treinada. E esse mesmo princípio se aplica a você. Você não controla os outros, nem o que dizem, nem o que fazem. Mas você controla o que decide absorver. E nesse momento nasce uma nova força. Uma força silenciosa, mas inabalável.
Porque quando você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar a si mesmo, tudo muda. E quem chega nesse nível de entendimento não se abala mais com qualquer comentário, com qualquer provocação, com qualquer desrespeito. Porque aprendeu a maior das artes, a de proteger a própria paz como se fosse um tesouro. E de fato, é. Tem coisa mais poderosa do que ficar em silêncio enquanto alguém tenta te provocar? Acredite, às vezes, o que mais machuca quem tenta te tirar do sério é justamente a sua ausência de reação. O silêncio tem um peso que a gritaria nunca alcança, enquanto o outro espera a sua resposta, seu ataque, seu descontrole. Você oferece o vazio, e esse vazio grita mais alto do que qualquer resposta atravessada. É aí que está o verdadeiro domínio. Não em vencer a discussão, mas em mostrar que aquela discussão sequer merece o seu tempo. Quando você aprende a calar, aprende a comandar. Porque o silêncio, quando nasce do autocontrole, ensurdece quem vive do caos. Reagir a tudo é sinal de fraqueza, não de força. Quem se ofende fácil mostra que o outro tem as rédeas da sua mente. Quem grita de volta revela que foi atingido. Já quem escolhe o silêncio está dizendo, sem uma única palavra: você não tem esse poder sobre mim. E essa resposta muda tudo. Não porque convence o outro, mas porque fortalece você. O silêncio é como uma parede que ninguém consegue escalar. Ele mostra maturidade, mostra presença, mostra que você não está mais no jogo da provocação. Você subiu um nível. Está num lugar onde não se briga com quem ainda não aprendeu a se controlar. Os estoicos entendiam isso como ninguém. Eles sabiam que muita gente provoca não porque quer resposta, mas porque precisa de atenção. Gente vazia se alimenta da sua energia. Quer te levar para o buraco onde ela está. E o silêncio é como fechar a porta na cara do caos. É como dizer, aqui dentro não. Só quem tem domínio sobre si mesmo consegue sustentar esse silêncio. Porque ele exige força, exige coragem de parecer fraco para se manter forte, e exige sabedoria para entender que o valor da sua paz é muito maior do que qualquer vingança de momento. Isso serve para tudo: família, trabalho, internet, trânsito, vida amorosa. Vai ter gente tentando te tirar do eixo o tempo inteiro. Mas você não é um brinquedo. Não está aqui para reagir a qualquer cutucada. Você é presença. Você é decisão. E a sua escolha de não reagir é, muitas vezes, a maior vitória. Não porque o outro reconhece isso, mas porque você sai inteiro da situação. Enquanto ele se desgasta tentando te atingir, você segue leve, livre, lúcido. Imagina agora alguém tentando te empurrar e você simplesmente não se move. É isso que o silêncio faz. Ele transforma o ataque do outro numa dança sem par. E quem tenta dançar sozinho cai. O seu não movimento desestabiliza quem esperava caos. Isso não é sobre vencer o outro, mas sobre não perder a si mesmo. Porque cada vez que você responde por impulso, você entrega um pedaço do seu equilíbrio. E aqui entra mais uma lição estoica fundamental. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Porque só quem está inteiro por dentro consegue se calar por fora. O barulho do mundo não tem mais espaço onde a mente se aquietou. E essa quietude não é ausência, é presença total, é atenção plena. É a prova de que você já entendeu o jogo. Não se vence gritando, se vence calando, na hora certa, pelo motivo certo, com a força de quem escolheu a paz. Agora, respira fundo e pensa com sinceridade. Quantas vezes você agiu no calor do momento e depois ficou se remoendo, dizendo para si mesmo, eu podia ter feito diferente? Essa sensação amarga de arrependimento nasce quando a emoção vem primeiro e a consciência vem só depois. É como se o volante da sua vida estivesse nas mãos de um passageiro desgovernado. E você, lá no fundo, soubesse que não devia ter deixado. O problema é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe a emoção chegando. Ela aparece disfarçada de verdade, de impulso, de urgência. Mas se você aprender a reconhecê-la antes de agir, aí sim você assume o controle do seu próprio caminho. Toda emoção dá sinais. A respiração muda, o corpo aquece, a mente acelera, os pensamentos giram em espiral.
A gente sente, mas finge que não sentiu. Ou pior, se entrega de vez. Mas quem aprende a observar esses sinais consegue apertar o freio a tempo. É como ver o temporal se formando e correr para proteger o que é importante antes que a chuva chegue. A chave aqui não é ignorar o que sente, é identificar, dar nome. Porque o que é nomeado perde força. Quando você diz, isso é medo, isso é raiva, isso é carência, a emoção deixa de ser um fantasma que te arrasta no escuro e vira algo que você consegue enxergar com clareza. Na prática, é como se dentro de você houvesse uma central de comando. E cada vez que uma emoção bate à porta, você decide se vai deixar entrar, se vai conversar ou se vai apenas observar pela janela. Essa consciência transforma tudo, porque quem age sem saber o que sente se torna marionete. Mas quem sente, entende e só depois age, se torna mestre. É simples de entender, mas difícil de praticar. E é aí que entra o treino. Treino de atenção, treino de respiração, treino de pausa. O estoico sabia que a vida é cheia de testes emocionais, situações que vêm só para ver se você já aprendeu ou se ainda reage como antes. Por isso, antes de apontar o dedo para o mundo, ele se olhava e dizia: o erro não está fora, está no que eu permiti sentir. Isso não quer dizer que ele era frio. Muito pelo contrário, ele sentia tudo, mas não se deixava dominar por nada, porque sabia que a emoção é só uma parte, não o todo, e que o verdadeiro eu está além do que passa. Pensa numa criança no banco do motorista, acelerando sem saber dirigir. É isso que acontece quando a emoção comanda. Mas quando você senta no banco certo, respira, segura o volante, olha em volta e entende o caminho. Tudo muda. Você sai do piloto automático. Você para de viver empurrado pelo sentimento e começa a andar por escolha. E esse é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode alcançar. Então, da próxima vez que a emoção tentar assumir o volante, lembra disso. Você não é a raiva, você não é o medo, você não é a tristeza. Você é quem observa tudo isso. E o que observa pode escolher, pode redirecionar, pode transformar. Porque só quem se conhece por dentro consegue viver por inteiro do lado de fora. E esse é o começo da verdadeira força emocional. Agora imagina uma cena. Tudo está desmoronando ao seu redor, gente gritando, problemas batendo na porta, o caos se instalando. E ali, no meio de tudo isso, você parado, respirando, calmo, presente. Isso não é frieza, é treino. Não é indiferença, é domínio. Porque a verdadeira paz não vem quando tudo está bem. Ela aparece quando você é capaz de se manter inteiro mesmo quando tudo está mal. E essa paz não cai do céu. Ela nasce quando você muda o jeito de enxergar as coisas. Porque o mundo não vai parar para você se acalmar. Então, se você não aprender a acalmar por dentro, vai viver como uma onda, indo e vindo, sempre refém do externo. Muita gente acha que vai encontrar a paz quando o dinheiro chegar, quando o relacionamento der certo, quando o trabalho for ideal. Mas isso é uma armadilha emocional. Paz que depende de condições externas é igual casa construída na beira da praia. Basta uma maré mais forte e tudo vai ao chão. Já a paz verdadeira é como um templo nas montanhas, firme, silencioso, inalcançável pelas tempestades do mundo. E isso só é possível quando você entende que não controla o que acontece, mas controla como interpreta o que acontece. A sua percepção é o seu maior poder. O estoicismo ensina isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, que enfrentava guerras e traições enquanto governava um império, escreveu que o que perturba o homem não são os fatos, mas as opiniões que ele forma sobre eles. Em outras palavras, o problema não está na realidade, está no significado que você dá a ela. Quando você muda a lente com que enxerga a vida, tudo muda. O que parecia ofensa vira teste de paciência. O que parecia tragédia vira treino de força. O que parecia injustiça vira lição disfarçada. Na prática, isso significa que quando algo ruim acontece, você não pergunta mais, por que comigo? Mas sim,
O que isso veio me ensinar? Essa simples mudança de pergunta muda sua energia, sua atitude e seu destino. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Para de se afogar na dor e começa a usar a correnteza a seu favor. A paz não está no lugar onde você está, mas na maneira como você decide olhar para esse lugar. Imagina um campo de batalha interno. A cada pensamento negativo, você pode empunhar uma espada ou pode levantar um escudo. E o escudo mais forte que existe é a interpretação consciente. Ele bloqueia a raiva, a insegurança, o desespero. Não porque essas coisas não existem, mas porque você escolheu não deixá-las entrar. A sua paz vira um filtro, e tudo que não serve é barrado na entrada. Essa habilidade, quando cultivada, vira um superpoder. Enquanto todo mundo entra em pânico, você se torna o ponto de equilíbrio. Enquanto os outros afundam em reações, você se mantém de pé com respostas. E isso não é arrogância, é sabedoria. Sabedoria de quem entendeu que o caos é inevitável, mas o desespero é opcional. E quem domina essa verdade vive como um farol, firme, iluminando, mesmo cercado por tempestades. Agora pensa nisso com calma. O que te machuca mais? A dor que aconteceu ou a resistência em aceitar que aconteceu? Muitas vezes, o que prolonga o sofrimento não é o fato em si, mas a luta interna contra a realidade. A pessoa foi embora, o plano fracassou, a porta se fechou. Mas a mente grita: não podia ser assim, não era para ser assim, não aceito isso. E quanto mais ela grita, mais você se afasta da cura, porque ninguém se cura brigando com o passado. A aceitação é como soltar uma corda que está te cortando as mãos. Dói soltar, mas dói muito mais continuar segurando. E é aí que mora a chave. Aceitar não é se conformar. Não é sentar e dizer: ah, é isso mesmo. Aceitar é parar de gastar energia lutando contra o que já foi e usar essa força para transformar o que ainda pode ser. Quando você aceita, você desvia da parede e encontra uma porta. Quando você para de gritar com a vida, começa a escutar o que ela está tentando te mostrar. O passado não muda, mas o significado que você dá a ele, sim. E esse significado é o que molda sua alma, suas decisões, seus próximos passos. Os estoicos tinham isso tatuado na mente. Tudo o que acontece está em harmonia com a natureza. Não no sentido de que tudo é justo ou fácil, mas no sentido de que tudo tem um porquê, mesmo que você não entenda agora. Cada perda, cada dor, cada decepção vem com uma mensagem escondida. E só quem aceita a dor como parte do processo consegue encontrar essa mensagem. É como olhar para uma cicatriz e entender que ela já foi ferida, mas agora é proteção. Imagina que você está nadando contra uma correnteza. Quanto mais você resiste, mais cansa. Quanto mais esperneia, mais afunda. Mas quando você aceita, vira o corpo e começa a nadar na direção certa, você ganha fôlego, direção, clareza. A aceitação te entrega de volta o que a resistência estava tirando, o poder de agir no presente. E o presente é o único lugar onde a transformação acontece de verdade. Na prática, isso significa dizer: foi isso, doeu, mas eu estou aqui. E agora, o que eu posso fazer com isso? Significa olhar para o erro e perguntar: o que essa situação veio me ensinar sobre mim, sobre os outros, sobre a vida? É nesse momento que a dor vira alicerce, porque você para de perguntar por que aconteceu e começa a perguntar como eu posso crescer com isso. E essa simples troca muda o jogo. É esse tipo de mentalidade que transforma quedas em impulso, cortes em armadura, perdas em clareza. Porque quem aprende a aceitar sem se entregar ganha uma força que ninguém tira. Uma força serena, profunda, silenciosa. A força de quem não nega a dor, mas também não se deixa definir por ela. A força de quem transforma o que machuca em ponte para um lugar mais alto. E isso, meu amigo, é evolução real. Agora imagina uma pessoa que reage a tudo. Alguém critica, ela rebate. Alguém se afasta, ela implora. Algo dá errado, ela desmorona.
Essa pessoa vive sendo empurrada de um lado para o outro, como uma folha solta no vento, sem raiz, sem direção, sem firmeza. E aí está a virada de chave, que pouca gente percebe. Viver no modo reativo é abdicar do próprio poder. É permitir que o mundo dite como você vai se sentir, o que vai pensar, como vai agir. Mas existe uma saída, uma escolha que muda tudo. É quando você decide parar de reagir e começa a escolher. Parece simples, mas é revolucionário. Escolher já é dizer, eu não preciso responder essa provocação. É entender que nem toda crítica merece atenção, que nem toda briga precisa ser vencida, que tem momentos em que o silêncio é mais sábio do que qualquer argumento. A partir do momento em que você escolhe com consciência o que fazer, o que calar, o que ignorar, você sai do piloto automático e assume o volante. E isso muda o ritmo da sua vida. Porque enquanto todos correm feito loucos atrás de reações, você caminha com intenção. Marco Aurélio escreveu: o poder sobre si mesmo é a única verdadeira liberdade. E ele sabia o que dizia. Porque dominar o mundo externo é difícil, mas dominar o próprio interior é divino. Você quer ser livre? Então aprenda a escolher onde colocar sua energia. Aprenda a dizer, isso não merece minha atenção, mesmo que tudo em você queira reagir. Porque liberdade não é fazer tudo o que dá vontade. Liberdade é escolher o que vale a pena fazer, mesmo quando dá vontade de fazer o contrário. Na prática, isso significa que quando alguém te ofender, você pode respirar fundo e não responder. Quando algo der errado, você pode buscar solução em vez de lamento. Quando a vida te derrubar, você pode levantar com mais clareza. Isso é escolha. E é essa escolha que separa quem vive como marionete emocional de quem vive como comandante de si. Porque não tem como dominar a vida se você não dominar sua mente. E não tem como dominar a mente se você vive reagindo a tudo o que acontece. Imagina agora uma vida onde você não se abala fácil, onde ninguém mais te tira do eixo com um comentário bobo, onde você não é mais controlado por impulsos, mas guiado por decisões conscientes. Essa vida existe. Ela não é perfeita, mas é firme. Não é imune à dor, mas é protegida por sabedoria. E essa sabedoria nasce toda vez que você respira antes de agir, observa antes de responder, entende antes de sentir. Esse é o caminho de quem quer se tornar intocável emocionalmente. Não porque se blinda do mundo, mas porque aprendeu a filtrar o que o mundo joga. Quem escolhe em vez de reagir, vive com mais leveza, mais presença, mais propósito. E o mais bonito disso tudo é saber que essa força não depende de ninguém, além de você. Está aí dentro esperando para ser despertada. Agora imagina um guerreiro, não aquele que entra em batalhas com espada na mão, mas aquele que luta todos os dias contra os próprios impulsos, medos e dores. Esse guerreiro acorda, respira, observa o mundo e decide o que vai carregar e o que vai deixar passar. Ele não sai atirando para todo lado. Ele escolhe com cuidado cada reação, cada passo, cada palavra. É esse tipo de guerreiro que você se torna quando entende que o maior campo de batalha é interno e que a vitória mais difícil e mais importante é aquela que acontece dentro da sua própria mente. Esse guerreiro sabe que o controle não está nos acontecimentos, mas nas escolhas. Ele pode até ser atingido, mas não se dobra. Pode até sentir a dor, mas não se afunda nela. Ele olha a situação, entende o que está sentindo, aceita a emoção sem julgamento e decide agir com consciência. Isso não é fraqueza, é maturidade. Não é frieza, é estratégia. É saber que nem tudo que provoca merece resposta, que nem tudo que dói precisa ser gritado, que há um silêncio mais poderoso que 1000 argumentos. Os estoicos praticavam isso como um ritual diário. Antes de sair para o mundo, eles se preparavam por dentro. Se perguntavam, o que pode acontecer hoje que vai testar meu equilíbrio? E assim, quando o teste chegava, eles já estavam prontos. Porque quem se prepara por dentro nunca é pego de surpresa por fora. E esse tipo de preparo não exige força física, mas coragem emocional. A coragem de escolher não ser refém de
nada nem de ninguém. A coragem de ser o próprio alicerce, mesmo quando tudo balança ao redor. Quando você entende isso, uma nova visão nasce. Você percebe que as maiores quedas da sua vida aconteceram quando você reagiu sem pensar. E as maiores vitórias começaram quando você escolheu com calma. Dominar suas emoções não é se transformar em pedra, mas em raiz. É ser firme como uma árvore que se dobra com o vento, mas nunca se quebra, que sente tudo, mas não se deixa arrancar do chão. E esse tipo de firmeza começa pequeno. Começa num momento em que você ia responder uma ofensa, mas se calou. Num instante em que ia agir por impulso, mas respirou. Num segundo em que ia se entregar à tristeza, mas escolheu caminhar. São nessas pequenas decisões que a grande transformação acontece. Porque você não precisa de um terremoto para mudar de vida. Às vezes, basta uma escolha diferente diante da mesma situação de sempre. É exatamente isso que o canal Estoicismo Racional vem te ensinando a cada vídeo. A viver com mais presença, mais consciência, mais poder interior. Porque a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em não deixar que ele controle você. E quando você entende isso, não precisa de aplauso, de vingança, de resposta. Só precisa de clareza. Porque quem tem clareza tem tudo. Agora fecha os olhos por um instante e imagina o seguinte. Você caminhando firme, sem precisar provar nada para ninguém, com a consciência tranquila e o coração leve. Parece um sonho distante, né? Mas esse estado não vem de ter uma vida perfeita. Ele nasce quando você aprende a controlar o que sente e não deixa mais as emoções te arrastarem como uma enxurrada. A maioria das pessoas sofre não pelo que acontece, mas por como reage ao que acontece. O segredo não está em mudar o mundo, mas em mudar como você se comporta diante dele. E isso não é mágica, é prática. Quantas vezes você já viu pessoas que vivem presas ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, ao que os outros esperam? É como se cada comentário fosse uma corrente. A crítica prende, o elogio empurra, a rejeição esmaga, e a pessoa vai se moldando para caber no molde de todo mundo, menos no próprio. Mas chega uma hora em que a alma grita, e eu? Cadê minha vontade? Cadê minha verdade? É aí que começa o processo de libertação emocional. E a primeira chave para isso é simples: parar de entregar seu poder nas mãos de quem não sabe o que fazer com ele. O estoicismo é mestre nisso. Ele não ensina a viver sem sentir, mas a não ser dominado pelo que se sente. É como andar descalço por um chão quente e, em vez de sair pulando desesperado, respirar e seguir com cuidado, firmeza e foco. O estoico olha para a dor nos olhos e pergunta: o que você está tentando me ensinar? Ele não foge, não nega, mas também não se entrega, porque ele sabe que a emoção é uma visita, não uma sentença. Ela pode bater na porta, mas não é obrigada a ficar para sempre. E quando você começa a enxergar suas emoções dessa forma, tudo muda. A ansiedade deixa de ser um monstro e vira um sinal. A raiva deixa de ser uma arma e vira um alerta. A tristeza deixa de ser um buraco e vira uma ponte para dentro de si. Você para de lutar contra o que sente e começa a trabalhar com o que sente. Usa o medo para ser mais cauteloso. Usa a frustração para se reinventar. Usa a dor para construir força onde antes só havia fragilidade. Na prática, isso exige presença. Exige que você esteja inteiro em cada momento, porque só quem está presente consegue perceber a emoção chegando, e só quem percebe a tempo consegue decidir o que fazer com ela. A maioria vive no automático, sente e reage, mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, é porque decidiu viver diferente. Decidiu viver com intenção, e quem vive com intenção transforma até o caos em combustível. Essa transformação não é barulhenta, ela não chama a atenção, mas é profunda. E quem te vê por fora talvez nem entenda, mas por dentro você sabe, algo mudou. Você agora escolhe o que sente, escolhe o que responde, escolhe onde pisa, mesmo que o chão continue quente. E isso te torna invencível. Não porque nada mais te atinge, mas porque nada mais te derruba.
Pensa comigo, quantas vezes a gente acorda com a esperança de que o dia seja leve, tranquilo, calmo, mas em poucas horas tudo vira de cabeça. Para baixo. Alguém fala algo que te irrita, surge um problema que você não esperava, uma lembrança dolorida reaparece do nada. E aí, pronto. A paz vai embora, o humor desce ladeira abaixo e você nem percebe como chegou ali. É assim que vive quem não domina a própria percepção. A vida externa bagunça a casa interna. Mas e se fosse o contrário? E se você escolhesse olhar para tudo com outra lente? Não uma lente cor-de-rosa, mas uma lente consciente, treinada, estável. É aí que entra a diferença entre viver reagindo ou viver filtrando. Quando você treina sua percepção, o que te abalava começa a virar apenas barulho de fundo. Um comentário cruel vira só eco. Um erro do outro vira só distração. Você deixa de ser aquele que entra em guerra por qualquer coisa e passa a ser aquele que escolhe qual batalha vale a pena. A maioria vive como quem caminha descalço num campo de espinhos, sofrendo com cada passo. Mas o estoico, ele escolhe por onde pisa. E se for inevitável pisar num espinho, ele não xinga o chão. Ele fortalece a sola. A paz de verdade nasce aí, no domínio da lente com que você enxerga tudo. E essa lente, acredite, é construída. Não nasce pronta. Você lapida ela cada vez que escolhe a paciência ao invés do impulso, cada vez que respira fundo antes de responder, cada vez que escuta mais do que fala, cada vez que pergunta, o que isso quer me mostrar, ao invés de, por que isso está acontecendo comigo? Esse é o caminho da paz que não se quebra com vento, porque foi feita para atravessar tempestades. Imagina estar no olho de um furacão e, mesmo assim, conseguir manter o olhar firme, a respiração serena e a mente focada. Parece inalcançável? Não é. Mas também não é fácil. Exige treino. Exige aceitar que o mundo vai continuar tentando te desequilibrar, mas você não é mais o mesmo de antes. Você não vive mais para reagir a tudo. Você agora escolhe. E isso te transforma em alguém raro. Porque enquanto a maioria entra em desespero, você entra em silêncio. E o silêncio é onde mora a sabedoria. Marco Aurélio dizia que a alma fica inabalável quando para de correr atrás de tudo que é incerto. E o que é mais incerto do que a reação dos outros? Do que o comportamento alheio? Você não veio ao mundo para controlar ninguém, mas podes e deve controlar como essas pessoas te afetam. Isso é poder real. É o tipo de poder que não aparece em discursos, mas se sente na postura, no olhar, na calma que você carrega, mesmo quando tudo em volta está fora do lugar. Então, da próxima vez que o caos bater, lembra disso. Você tem o controle da sua lente. Pode escolher ver tragédia ou ver treino. Pode ver ameaça ou ver oportunidade. Pode ver fim ou ver recomeço. Tudo depende do significado que você decide dar. E esse significado não muda o que aconteceu, mas muda completamente o que vai acontecer a partir de agora. E isso, meu amigo, é liberdade emocional de verdade. Chega um ponto na vida em que a gente precisa fazer as pazes com uma ideia desconfortável, mas essencial. A gente não controla tudo. Por mais que tente, por mais que planeje, por mais que deseje com força, tem coisa que simplesmente foge das nossas mãos. O que os outros sentem, pensam, escolhem. O que a vida traz, tira ou muda. E quando você luta contra isso, só se machuca. A dor mais longa não vem do que aconteceu, mas da resistência em aceitar que aconteceu. E aceitar aqui não é desistir. É dar um passo para trás e dizer, ok, isso veio. E agora o que eu faço com isso? É nessa curva da estrada que muita gente desaba, porque fomos ensinados a acreditar que temos controle sobre tudo, que se a gente se esforçar, tudo vai dar certo. Mas a verdade é que às vezes a vida vai bater e não tem nada que você possa fazer para impedir. A única coisa que sobra é a sua resposta, a sua postura e principalmente a sua visão, porque o mesmo evento que afunda alguém pode ser o trampolim para outra pessoa. Tudo depende da forma como você acolhe o que não pode mudar. Os estoicos deixaram isso claro como o sol. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo
diante do que o mundo faz. E isso vale ouro. Porque quem aprende a aceitar o que é sem se dobrar, descobre uma força que não vem do orgulho, mas da lucidez. É como estar no meio da tempestade e, em vez de gritar com o céu, abrir os braços e aprender a dançar com a chuva. Não porque você gosta da dor, mas porque aprendeu que lutar contra ela é sofrer em dobro. Na prática, isso significa não se apegar ao que já foi. É olhar para um erro, uma perda, uma decepção e dizer: doeu, mas agora é passado. E aí vem a pergunta mágica: como eu posso usar isso para crescer? A aceitação não é uma frase bonita, é uma atitude. É o ponto em que você para de desperdiçar energia tentando mudar o que não dá mais para mudar e começa a transformar o que ainda está ao seu alcance. E isso muda tudo, porque a energia que você usava para remoer agora vira combustível, para reconstruir. Imagina sua mente como uma casa. Se você deixa a sujeira do passado espalhada por todos os cômodos, não sobra espaço para nada novo. Mas se você decide limpar, abrir as janelas, jogar fora o que não serve, o ar circula de novo. A luz entra e você se sente leve. É isso que a aceitação faz. Ela não muda o que aconteceu, mas muda o espaço dentro de você que guardava tudo aquilo. E quando esse espaço é limpo, uma nova clareza aparece. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via finais. Começa a sentir gratidão onde antes havia mágoa. Começa a ver sentido onde antes só via perda. E essa mudança não depende de mais ninguém além de você, porque a vida vai continuar sendo imprevisível. Mas você pode ser cada vez mais consciente, inteiro, presente. Agora olha com calma para a tua trajetória e pensa em quantas vezes você deixou de viver o presente porque estava preso em algo que já passou. A mente repete, revisita, reconstrói. Fica lá, encenando diálogos que nunca existiram, refazendo caminhos que não têm mais volta. E enquanto isso, o agora escorre pelos dedos. É como assistir a um filme velho em loop, esquecendo que a vida real está passando do lado de fora. E por que isso acontece? Porque resistir ao passado dá a falsa sensação de controle. Como se remoer o que foi te desse algum poder sobre o que virá. Mas não dá. Só prende. Só cansa. O presente é o único terreno firme que você tem. É o lugar onde a mudança acontece. O resto é fumaça. E quanto mais você tenta agarrar o que já foi, mais perde o que está diante dos seus olhos. Tem gente que vive assim a vida inteira, com o corpo aqui, mas com a cabeça lá atrás, com o coração preso em algo que já desfez. E é triste, porque enquanto a pessoa tenta consertar o passado, o presente se despedaça também. É como tentar salvar uma casa que já foi ao chão, ignorando que o terreno está pronto para algo novo nascer. Os estoicos sabiam que o sofrimento nasce da ilusão de controle. Quando você entende que não pode controlar o que passou, nem tudo que virá, mas pode controlar como responde ao agora, você ganha poder de verdade. É nesse instante que o sofrimento perde força e a lucidez entra pela porta. O estoico não é alguém frio, é alguém que sofre como qualquer outro, mas escolhe não prolongar a dor com resistência inútil. Ele sente, ele aprende e depois caminha. Na prática é assim. Algo ruim aconteceu? Você sente, entende, acolhe. Mas em vez de se prender, você pergunta: o que eu posso fazer agora? E mesmo que a resposta seja nada, você segue. Porque seguir é uma escolha que não depende de garantias. É o gesto de quem entende que viver é caminhar mesmo quando os pés ainda doem. Mesmo quando a estrada não faz sentido. Mesmo quando o coração ainda pesa. Imagina uma bússola interna que te lembra, o tempo todo, que sua missão não é controlar tudo, mas manter-se inteiro, não importa o que aconteça. Essa bússola existe, e ela se fortalece toda vez que você respira fundo em vez de surtar, que você aceita em vez de brigar, que você age em vez de reclamar. É assim que a mente vai sendo educada, não por palavras, mas por atitudes repetidas, até virarem naturalidade. E quando isso se torna parte de quem você é, algo mágico acontece.
Você começa a viver com leveza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E a leveza verdadeira é essa, aquela que nasce da força silenciosa de quem aprendeu a acolher, aceitar e transformar tudo o que vem. Porque tudo o que vem, vem para ensinar. Cabe a você escutar. Tem uma frase que diz: você se torna invencível no dia em que decide parar de reagir e começa a escolher. E é exatamente isso. A maioria das pessoas vive como se tivesse um botão de controle exposto no peito. Qualquer um aperta e pronto, ela explode, se fecha, se culpa, se desespera. E aí se pergunta: por que minha vida está sempre em caos? A resposta está aí, nesse hábito invisível de reagir sem pensar. Reagir virou um vício, uma programação automática. Mas quem quer dominar a própria vida precisa aprender a romper com esse padrão. Reagir é instinto, escolher é consciência. Estoicismo ensina isso com clareza. A liberdade real começa quando você percebe que não é obrigado a devolver tudo que te jogam. Alguém grita? Você pode escolher não gritar de volta. Alguém mente? Você pode escolher não se rebaixar ao mesmo nível. Alguém te rejeita? Você pode escolher não implorar por valor. A escolha está nas suas mãos, e ela começa no segundo em que você percebe que não é o outro que te tira do eixo. É você que se deixa sair dele. Essa virada de consciência muda tudo. E não é sobre ser passivo, se calar sempre ou engolir sapo. É sobre usar a inteligência emocional como estratégia de vida. É entender que toda vez que você reage por impulso, entrega o controle pro outro. Mas quando você observa, respira, decide, você se reposiciona no jogo. E não importa se o outro percebe isso ou não. O que importa é o que acontece dentro de você. Cada vez que escolhe em vez de reagir, sua mente se fortalece. Seu espírito se alinha, sua paz se expande. Imagina uma cena. Alguém tenta te provocar esperando que você exploda. Mas você olha, sorri por dentro e decide não dar palco. Essa pessoa esperava um show, mas encontrou um teatro vazio. É isso que acontece quando você para de reagir. Você deixa de alimentar a expectativa do outro. E isso, com o tempo, muda até o ambiente ao seu redor. As pessoas aprendem que você não dança no ritmo delas, que seu equilíbrio não está à venda, que você tem algo raro, o controle de si. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase deveria estar colada no espelho de todo mundo, porque ela resume a base da liberdade emocional. Enquanto você tentar controlar o mundo, vai se frustrar. Mas quando você decide controlar a si mesmo, tudo ao seu redor muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. E essa preparação é diária. É feita em silêncio, nos bastidores, nas pequenas decisões. Quando você respira antes de responder. Quando você ouve sem interromper. Quando você recusa entrar numa briga que não leva a nada. É nesses momentos que você constrói a sua muralha interna. Não uma muralha para se isolar, mas para se proteger do que não merece entrar. E quando essa muralha se firma, ninguém mais consegue dominar o território que é só seu. Sua mente. Agora pensa como seria acordar um dia e, em vez de sair no automático, você lembrar que tem o poder de decidir como vai reagir a tudo. Isso muda tudo. Porque não é o mundo que precisa melhorar, são as escolhas que você faz diante dele que precisam amadurecer. Quem vive reagindo, vive sendo empurrado por forças que nem compreende. Já quem escolhe com consciência, vive guiado por princípios firmes como rocha. E aí entra a importância de se tornar alguém intocável, não no sentido de não sentir nada, mas no sentido de não se perder em qualquer sentimento que bate na porta. Ser intocável é saber onde termina o que o outro faz e começa o que você permite. É estabelecer limites emocionais claros. É recusar carregar pesos que não são seus. Quando alguém te ofende, você pode absorver e se machucar, ou pode enxergar que aquilo fala mais sobre o outro do que sobre você. Isso é maturidade. Isso é escolher a paz acima do orgulho. Não é se encolher, é se proteger.
porque você entendeu que sua energia é limitada e que precisa ser usada com sabedoria, não com reação automática. O estoicismo oferece essa base sólida. Ele ensina que a dor existe, que o caos existe, mas que a resposta a tudo isso é escolha sua. Nenhuma emoção é proibida, mas todas podem e devem ser examinadas antes de serem seguidas. Como Epicteto dizia, entre o que acontece e a nossa reação existe um espaço, e é nesse espaço que está a nossa liberdade. Esse espaço é sagrado. É ali que você decide se vai perpetuar o ciclo ou quebrá-lo, se vai agir como sempre ou como você quer ser daqui para frente. Na prática, esse espaço é cultivado no dia a dia. Quando você percebe que está prestes a se irritar, mas escolhe respirar. Quando sente aquela vontade de mandar uma mensagem por impulso, mas decide esperar até a emoção passar. Quando é tentado a se justificar por tudo, mas escolhe o silêncio como escudo. Essas decisões parecem pequenas, mas são gigantes. São elas que moldam seu caráter, seu destino, sua paz. Imagina viver num estado em que nenhuma provocação te tira do sério, porque você sabe que não precisa provar nada. Onde nenhuma perda te destrói, porque você entende que tudo que vai abre espaço para algo novo. Onde nenhuma crítica te paralisa, porque você não se mede mais pelos olhos dos outros. Esse estado existe. Ele não se compra, não se herda, não se imita. Ele se constrói, um ato de autocontrole por vez. E quando você chega nesse ponto, o mundo pode até continuar barulhento, injusto, difícil. Mas você não está mais no mesmo lugar interno de antes. Você agora carrega uma fortaleza dentro de si. Uma fortaleza feita de consciência, escolhas e presença. E essa fortaleza não precisa de muros altos nem armaduras pesadas. Ela é feita de algo muito mais raro: domínio próprio. Agora respira fundo e se imagina no meio do caos, com tudo ao redor gritando por reação, por pressa, por desespero. E você ali, calmo, com o coração no lugar, sem precisar provar que está certo, sem correr para justificar nada. Isso não é frieza, é força emocional. É a força de quem entendeu que o controle não está em tentar mudar o outro, mas em decidir o que o outro não vai mais ter poder de tirar de você. Isso vale para tudo. Relacionamentos, trabalho, família, internet. Porque gente descontrolada sempre vai existir. Mas você não precisa se deixar contaminar. Ser esse tipo de pessoa, que age com lucidez em vez de impulso, é como se tornar um farol no meio da tempestade. Enquanto todos perdem o rumo, você continua firme, guiando sua própria rota. E essa firmeza não vem da ausência de sentimento, mas do domínio que você tem sobre o que sente. O estoico não evita a emoção, ele navega por ela. Ele sente a raiva, mas não deixa que ela fale por ele. Ele sente a tristeza, mas não entrega a direção da vida nas mãos dela. Ele sente tudo, mas decide o que vai fazer com cada coisa. E é aí que você percebe. Autocontrole não é se reprimir, é se respeitar. É olhar para si com tanto cuidado que você decide não se trair, não se sabotar, não se vender barato só para ter razão por alguns segundos. É saber que a sua paz vale mais do que uma resposta atravessada, que seu tempo vale mais do que uma discussão sem propósito, que seu valor não depende da validação de ninguém. Quando você entende isso, para de correr atrás de aprovação e começa a caminhar na direção do seu próprio centro. Na prática, isso pode ser tão simples quanto ficar em silêncio quando alguém tentar te provocar, ou como escolher não. Mandar aquela mensagem no calor da emoção. Ou ainda como se afastar de quem sempre te desequilibra. Cada vez que você escolhe o autocontrole, você planta uma semente de maturidade. E quanto mais você repete isso, mais forte sua raiz se torna. Até que um dia, sem perceber, você se dá conta de que está vivendo de um jeito diferente. Mais leve, mais firme, mais consciente. Marco Aurélio dizia que o objetivo da vida não é estar sempre confortável, mas estar sempre preparado. E o preparo começa com pequenas decisões. Começa quando você treina sua mente para ser sua aliada, e não sua sabotadora. Quando você entende que não precisa reagir a tudo para provar que tem valor.
que pode escolher a paz mesmo quando tem razão, que pode perder uma discussão e ganhar sua liberdade. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Sabedoria de quem não vive mais na superfície. E quando você chega nesse nível, não precisa mais que o mundo mude para que você esteja bem, porque você mudou. E essa mudança interna é a única que ninguém pode tirar. Você agora é o seu próprio centro de gravidade. E isso faz com que nenhum desequilíbrio externo tenha mais força sobre você. É aí que começa o verdadeiro domínio emocional. Agora para e imagina como seria sua vida se você começasse cada dia lembrando que nem tudo merece resposta, nem toda emoção merece palco, nem todo incômodo precisa virar drama. Isso não. É se fechar, é se preservar. O mundo anda barulhento demais, todo mundo querendo dizer tudo, provar tudo, ter a última palavra em qualquer conversa. Mas quem já entendeu o jogo da vida, prefere vencer em silêncio. Não porque não tenha o que dizer, mas porque escolheu não desperdiçar energia onde não há troca verdadeira. E esse tipo de postura exige coragem. Coragem de parecer fraco para quem só entende força como grito. Quantas vezes você se desgastou em brigas inúteis, perdeu noites pensando no que devia ter dito, gastou energia demais com quem não merecia nem sua atenção? A verdade é que, quando você aprende a se calar no momento certo, você se fortalece. O silêncio vira escudo. A pausa vira estratégia. O afastamento vira proteção. E o que antes era visto como fraqueza passa a ser reconhecido como sabedoria. Porque quem cala nem sempre consente. Às vezes, só está ocupado cuidando da própria paz, e os estoicos sabiam disso com profundidade. Para eles, o verdadeiro guerreiro era aquele que dominava a si mesmo antes de tentar vencer qualquer batalha externa. Um coração que reage a tudo é como uma porta sem tranca. Qualquer um entra, bagunça e vai embora deixando o caos. Já um coração treinado, firme, centrado, escolhe quem entra e o que fica. Isso é maturidade emocional. E isso se constrói a cada decisão que você toma quando poderia explodir, mas escolhe respirar. Na prática, isso significa agir com base no que você quer construir, e não no que você quer provar. Quando alguém te provoca, a pergunta não é como eu respondo isso, mas essa resposta me aproxima da vida que eu quero. Essa simples reflexão já muda sua postura. Você percebe que nem tudo que dói precisa ser devolvido. Nem tudo que irrita merece reação. E nem todo incômodo é convite para conflito. Às vezes é só a vida testando se você já aprendeu. Imagine sua paz como um jardim. Cada vez que você reage sem pensar, você pisa no próprio chão, derruba suas flores, destrói o que vinha cultivando. Mas cada vez que você escolhe o silêncio, a pausa, o recuo, você rega suas raízes. E com o tempo, aquilo que antes era só terra seca, vira um espaço fértil onde cresce serenidade, firmeza, equilíbrio. Esse é o tipo de força que não se vê, mas se sente. Quem chega perto percebe. E quando isso vira parte de você, a vida fica mais leve. Não porque as dificuldades sumiram, mas porque você deixou de ser um fantoche das circunstâncias. Agora, você é o maestro. E o que antes era bagunça virou ritmo. O que antes era gritaria virou melodia. E o que antes era reação virou resposta. Não qualquer resposta, mas aquela que vem de alguém que se conhece por dentro e por isso não se abala por fora. Tem uma verdade que, quando você entende, a vida nunca mais é a mesma. Você não controla o que acontece, só como reage. Pode parecer óbvio, mas a maioria vive como se fosse o contrário. Tentando mudar pessoas, consertar situações, evitar dores inevitáveis, segurando o vento com as mãos. Mas é no instante em que você para de tentar controlar o incontrolável e foca no que é seu de verdade, sua resposta, seu estado interno, seu posicionamento, que você começa a viver com liberdade. A liberdade de não ser mais escravo do que é externo, imprevisível e mutável. Pensa nas vezes em que você explodiu, chorou, se calou demais, se arrependeu logo depois. Tudo porque alguém te provocou ou porque a vida te deu um tombo inesperado. É ali que mora o perigo. Quando você entrega sua paz a alguém ou algo fora de você. Mas a verdade
é que ninguém tem esse direito, a não ser que você permita. Quando você aprende a pausar antes de reagir, a respirar antes de gritar, a refletir antes de julgar, você transforma completamente sua rota, porque o seu maior poder é esse, decidir como vai agir quando não tem controle sobre o que está ao redor. Isso não é teoria bonita de livro, é prática diária. É exercício de atenção, de repetição, de humildade. Porque dominar a si mesmo não acontece num passe de mágica. Acontece no momento em que você está prestes a responder uma ofensa e escolhe o silêncio. Quando está com o orgulho ferido, mas escolhe a empatia. Quando sente vontade de desistir, mas escolhe insistir com mais calma e sabedoria. Cada pequena escolha constrói um gigante. E esse gigante mora em você. Basta alimentar ele com consciência. Os estoicos treinavam isso como quem afia uma espada. Não deixavam para praticar quando o caos chegava. Eles já estavam prontos. E você também pode estar. Tudo começa por reconhecer que suas emoções são mensageiras, não mestres. Elas avisam, mas não mandam. São como alarmes, tocam quando algo precisa de atenção. Mas você é quem decide o que fazer com o alarme. Ignorar? Atender? Acalmar? Você é o comandante. E quando você ocupa esse lugar, tudo muda. Porque você não reage mais por impulso. Você age com clareza. Imagina como seria sua vida se a cada provocação você respondesse com lucidez. A cada desafio com estratégia, a cada perda com aceitação e ação. Isso é ser emocionalmente maduro. Isso é ter uma armadura invisível feita de decisões conscientes. E essa armadura não impede que você sinta, só impede que você se perca. Porque quem se perde em cada emoção não constrói nada sólido, mas quem sente e escolhe com firmeza constrói um templo dentro de si. E nesse templo não entra qualquer barulho, qualquer ofensa, qualquer tempestade. Porque ele foi construído pedra por pedra, com cada escolha que você fez quando podia ter reagido, mas decidiu agir. Esse é o lugar onde mora o autocontrole, a clareza, a verdadeira força. Não a força que grita, mas a que sustenta. Não a que briga, mas a que permanece. E essa força ninguém tira de você. Agora fecha os olhos e visualiza como seria sua vida se cada resposta sua fosse como uma espada bem afiada, precisa, firme e só usada quando realmente necessário. A maioria das pessoas vive distribuindo golpes no ar, lutando guerras que nem são suas, cansando a mente com batalhas internas e externas que não levam a lugar nenhum. Mas quem domina as emoções não se move à toa. Cada ação vem de um lugar de clareza, não de reatividade. E é essa diferença que constrói destinos completamente opostos. De um lado, quem vive reagindo, do outro, quem vive decidindo. Decidir, nesse caso, é mais do que escolher. É assumir o volante da própria vida. É dizer, aconteceu isso, doeu, mas eu escolho seguir sem carregar esse peso. É olhar para uma provocação e, em vez de responder no calor do momento, escolher o silêncio. É entender que autocontrole não é se calar por medo, mas por sabedoria. Porque a sabedoria entende que gastar energia com o que não muda é roubar força do que realmente importa. E força, nesse mundo, é ouro, especialmente quando vem da calma. E essa calma, vale lembrar, não é natural. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Você não nasce pronto. Você se molda na prática, no erro, na dor. Cada vez que você escolhe não responder no impulso, um músculo interno se fortalece. E esse músculo é o da estabilidade emocional. Ele te permite andar em paz mesmo quando tudo ao redor grita caos. Que essa paz começa a contagiar seus relacionamentos, suas decisões, até o seu jeito de olhar para a vida. Epicteto dizia que quem é livre por dentro não se curva ao que acontece por fora. E essa liberdade é algo que ninguém pode te dar. Você constrói. Ela vem quando você entende que nem tudo merece seu foco, sua atenção, sua reação, que sua mente é um templo e você não abre a porta para qualquer visitante. Quando você aprende a fechar essa porta na hora certa, sua vida muda de ritmo.
Você sai da dança do drama e entra na dança da presença. Agora olha para trás e lembra de tudo o que você já superou. Todas as vezes que a vida tentou te quebrar, e você se refez. Cada vez que parecia o fim, mas você ainda está aqui. Isso já prova que a força existe dentro de você. Só precisa ser ativada com intenção, com presença, com escolhas mais conscientes, porque, no fim das contas, o que transforma mesmo não é o que você sabe, é o que você aplica. Não é o que você sente, é o que você faz com o que sente. E é isso que o canal Estoicismo Racional quer te lembrar. Você não precisa controlar o mundo para ter paz. Só precisa aprender a escolher como vai reagir a ele. A liberdade está aí dentro de você, esperando para ser vivida com consciência, com firmeza, com sabedoria. Escolha essa liberdade. Escolha ser maior do que qualquer emoção. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar suas emoções de outro jeito, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que também precisa reencontrar o próprio equilíbrio. E se quiser continuar nessa jornada de fortalecimento emocional, acesse agora a playlist Domine Suas Emoções, aqui no canal Estoicismo Racional. Cada vídeo lá é um passo a mais rumo ao controle interno que ninguém pode tirar de você. Te espero lá.